Apocalipse capítulo 10. Vamos começar a ler a partir do verso 5. No verso 5 de Apocalipse capítulo 10, nós lemos o seguinte: E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus e a terra, e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Noutras expressões ou noutras versões vem que não haveria mais que tempo. Queridos irmãos, nós vemos aqui a cumprir-se literalmente, não é, a profecia de Apocalipse capítulo 10, quando Cristo pessoalmente vem, não é? É o anjo que João vê ali, colocou um pé no mar e outro sobre a terra e estendeu a sua mão ao céu e jurou por Deus que já não haveria mais que tempo. Para os estudantes da profecia sabem claramente que esta profecia ela está a se referir à questão de profecias de tempo, que já não haveria profecias de tempo, depois de acontecer os períodos proféticos definidos pela profecia, que são os 1260 anos e o início do juízo investigativo, ou do julgamento investigativo em 1844. Depois destas datas, 1798 e 1844, já não haveria mais que profecias definidas de tempo. Por que o irmão Carlos está a fazer a introdução com esse texto? Porque nós vamos ver algumas datas e eventos para nós vermos que o tempo continua contando. Não significando dizer que estaremos aqui marcando data. Não é marcando data, muito pelo contrário. Não temos autoridade de marcar data, mas com relação à proximidade da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e os eventos que estão a decorrer dentro de uma linha de tempo, prestem atenção, os eventos decorrem dentro de uma linha de tempo. E se é dentro de uma linha de tempo, precisamos compreender esse tempo, ou essa linha de tempo. Se nós compreendermos a linha de tempo, ficará fácil colocá-los dentro da sequência profética. Vamos colocar os eventos dentro da sequência profética, mas para isso precisamos ter noção de quanto tempo temos, quanto tempo ainda resta. Então, queridos irmãos, nós estaremos vendo aqui uma temática muito importante sobre quanto tempo ainda falta para Cristo voltar e relativamente à última geração. Quanto tempo ainda falta? Abrimos com o texto principal, que é o texto de Apocalipse capítulo 5. Já não há tempo. Mas, irmãos, os eventos continuam a acontecer. Nós precisamos colocar esses eventos dentro da linha do tempo. Sabemos nós que pela Bíblia, o Espírito da Profecia, que para resolver o problema do pecado, temos um período de quanto tempo? 6.000 anos. Que no santuário, em forma de miniatura, ela decorria no intervalo de 1 ano. Ou seja, as cerimônias do santuário, que tipificavam o plano da redenção no seu todo, decorriam no santuário em 1 ano. Mas que no plano da redenção, ou seja, no antitipo, ele decorre no período de 6.000 anos. Terminados os 6.000 anos, automaticamente termina o plano da redenção e automaticamente a rebelião de Satanás também deve acabar. E o mundo deve ser restituído de novo no favor de Deus. E isso tudo só acontece no intervalo de 6.000 anos. Agora, esses 6.000 anos estão a terminar. 6.000 anos estão a acabar. E se nós já estamos nas últimas gotas dos 6.000 anos, precisamos compreender que eventos estão prestes a decorrer e a bater-se sobre o nosso mundo. Em título de reflexão com relação ao tempo, Ellen White diz-nos o seguinte: vivemos em importante período da história deste mundo. Acha-se às portas o fim de todas as coisas. Ou seja, estamos num período da história, não é? Que estão a acontecer eventos importantes. E esses eventos importantes mostram-nos que está perto o fim de todas as coisas. E ela continua: as areias do tempo
estão se esgotando rapidamente na ampulheta. Quando a ampulheta está cheia, a areia sai com dificuldade. Mas à medida em que a areia vai terminando na ampulheta, ela vai saindo de forma mais acelerada e rápida. De igual maneira, os eventos que antecedem a vinda de Jesus vão ser de formas sucessivas e sequenciais, muito rapidamente, e vão se cumprir. Tanto é que hoje em dia já não está a ser possível acompanhar os eventos. São muitos eventos a acontecer ao mesmo tempo e que para acompanhar a dinâmica está a ser difícil. Hoje, se você fica uma semana distante até das redes sociais e sem acompanhar as informações, quando você voltar a entrar nas informações, fica tipo, perdeste uma quantidade de informações de um ano. Então é muita coisa a acontecer em tão pouco tempo. E a serva do Senhor diz que essas são as areias que estão a se esgotar de forma rápida na ampulheta. Em breve dir-se-á no céu, está cumprido. Apocalipse 21:6. Quem é santo seja santificado ainda, e quem é sujo, suja-se ainda. Mensagem escolhida, volume 2, na página 376. Então, amigos, nós estamos a correr atrás do tempo. Mas ela continua dizendo assim, para os mensageiros: ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente. Não é qualquer verdade. Verdade que é presente para este tempo. Mostrem ao povo onde nos encontramos na história profética e procuremos despertar o espírito do verdadeiro protestantismo. Esta citação ela é escrita no contexto da saída do decreto dominical com relação aos movimentos protestantes que vão impulsionar o decreto dominical nos Estados Unidos. Por isso é que ela diz que os verdadeiros protestantes já ficaram atrás. Se nós formos a ver as últimas declarações que foi dado até por Kenny Copeland, não é? Um dos grandes no mundo do protestantismo, diz que o protesto acabou. É tempo de se revelar os verdadeiros protestantes, porque ainda temos que protestar, porque o homem do pecado está a traçar os seus planos no nas trevas. E tem um povo que está atento a esse movimento da mão de Satanás nas trevas e precisa protestar com relação à liberdade de consciência. E ela continua: Deus nos convida a despertar-nos, pois está perto o fim. Cada hora que passa é de atividade nas cortes celestiais, para preparar sobre a terra um povo que faça a sua parte nas grandes cenas que em breve se desenrolarão ante nós. Prestem atenção, irmãos. As atividades que estão a decorrer nas cortes celestes têm um objetivo. Os anjos correm de uma linha para outra, de cima a baixo, fazendo a comunicação entre o céu e a terra, mas com que finalidade? Preparar um povo sobre a terra, para dar conta dos eventos que vão acontecer daqui em diante. Esses momentos que passam e que de tão pouco valor se nos afiguram, estão repletos de interesse eterno. Queridos irmãos, nós perdemos muito tempo com coisas que não prestam. Nós perdemos muito tempo em assistir coisas que não dão, em fazer coisas que já não vão de acordo ao tempo em que nós vivemos. Para nós parece ser que ainda temos uma semana, duas, ainda temos tempo. Mas amigos, para os anjos que estão a acompanhar a rebelião de Lúcifer no céu e a continuidade dela até matar o Filho de Deus e até aqui, sabem que, amigos, temos que preparar. E já não há tempo, já não é tempo de dormir. Precisamos acordar, despertar e fazer o trabalho que nos é devido. Porque nós somos chamados para realizar uma obra. E ela continua dizendo: estão moldando o destino de almas para a vida eterna ou a eterna morte. As palavras que proferimos hoje aos ouvidos do povo, as obras que efetuamos, o espírito da mensagem que proclamamos, serão um cheiro de vida para a vida ou de morte para... Irmãos, tudo que se faz, desde especial, vou especificar aqui um tempo, 1844, está repleto de interesses porque já estamos em contagem regressiva, e é isso que eu vou mostrar para os irmãos. Pode avançar. Romanos capítulo 13, o verso 11 e 14,
chama-nos a atenção com relação ao quê? Conhecimento do tempo. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Prestem atenção, em Romanos capítulo 13, o verso 11, chama-nos a atenção de quê? Compreensão plena do tempo. Ele diz que, digo conhecer, eu sei que o tempo já é quê? É chegado. O tempo em que estamos é urgente. Conhecendo o tempo, é necessário haver um despertamento. E um despertamento, quando alguém está a ser despertado, está a ser quê? Acordado. Não é isso? Tanto é que em Efésios capítulo 5, lá para os versos 15, 16 e 17, chama-nos a atenção de que desperta dos mortos tu que quer? Que dormes. Então, é necessário acordar. Porque o sono que nós estamos a ter tem interesses para a vida eterna ou para a morte eterna. Esse sono é condicional. Ou vai nos levar à vida eterna ou à morte eterna. Mas para a vida eterna é necessário o quê? Estar mesmo despertado e não o quê? Dormindo, queridos irmãos. Porque a nossa salvação está agora mais próxima. Bem mais próxima, e eu creio isso. E até ontem estávamos a falar isso, eu dizia aqui, irmãos, eu tenho mais convicção do que Ellen White, do que Tiago White, do que os pioneiros. Por quê? Os eventos que eles esperavam acontecer não aconteceram especificamente nos seus dias. Mas nos nossos dias, irmãos, nós estamos a ver tudo a cumprir-se diante dos nossos olhos. Nós temos mais convicção nos eventos do que eles. Porque eles até falaram de um tempo que viria, mas nós estamos a ver o tempo chegou. Então nós precisamos de maior fé nesse sentido. Crônicas 32, capítulo 12, perdão, o verso 32 diz que: e dos filhos de Isacar, conhecedores do tempo, para saberem o que Israel deveria fazer em qualquer quê? Nós estamos em circunstâncias favoráveis? Ainda estamos, porque temos a liberdade em certo sentido, né? Em certo sentido. Ainda pregamos, falamos, mas chegará um tempo, amigo, é que você vai ter ser restringido essa liberdade. E quando essas circunstâncias vierem, amigos, nós saberemos o que fazer, porque temos a noção do tempo. Então, o tempo é agora, queridos irmãos. Prestem atenção. Então, prestem atenção. O conhecimento pleno do tempo leva-nos a um quê? Despertamento. Estamos juntos até aqui. E esse despertamento, automaticamente, se nós consultar os filhos de Isacar que conhecem o tempo, vão nos indicar o que fazer. Temos que saber o que fazer. Saber o que fazer, no verso 14 de Romanos capítulo 13, que para mim é muito importante, é revestivos de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1:27 diz o quê? Cristo em vós, a esperança da glória. Esse Cristo em nós, queridos irmãos, é muito profundo, Cristo em nós. Diz assim: e não tenhas cuidado da carne nas suas quê? Quando Cristo habitar plenamente em nós, porque nós compreendemos o tempo, despertamos e sabemos as reformas que devemos fazer, Cristo habitando em nós diz que quê? Não devemos satisfazer a carne em nenhum ponto. Mas, irmão Carlos, será que é possível não satisfazer a carne em nenhum ponto? Romanos capítulo 6, verso 12 diz o quê? Vamos Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos 6, o verso 12, nós lemos o seguinte na palavra do Senhor. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas quê? Concupiscência. Amigos, a Bíblia pede que nós não obedeçamos os desejos da carne num corpo glorificado. Não entenderam? Releiam de novo o texto, irmão. Não entenderam? Sim, leia só, irmã Domingas. Amém. Amigos, nós já fomos revestidos de imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15 deixa claro que isso acontece quando Cristo vir. Onde o corruptível será revestido de quê? Mas aqui está a dizer que no corpo mortal, nas condições e na nossa atmosfera em que nos encontramos, não deve reinar nele quê? Isso implica dizer que Cristo é possível em nossa atmosfera e em corpo mortal vivermos sem pecado. Isso é a recomendação. Então, vamos recapitular. Conhecimento do tempo implica quê? Despertamento. Em outras palavras, despertamento quer dizer o quê? Reavivamento. Então, o despertamento, quando a gente desperta, temos que consultar os conhecedores do tempo. Para saber o quê? Para saber o que fazer.
E quando nós sabermos o que fazer, na realidade, saber o que fazer implica, no fim de tudo, revestir-se de quem? De Cristo. Amém? Deus seja louvado por isso. Vamos avançar, vamos. Agora, em palavras mínimas ou em miniatura, nós aqui estamos a ver, já tem aqui os textos, tá? Temos aqui o tempo, implicando o quê? Despertamento, que me levará a um quê? Reavamento. É a mesma coisa. E tudo isso só acontece aonde? No pátio. Acontece aonde? No pátio. Isso é o mais importante. Os irmãos precisam pegar isso. Tudo isso acontece no pátio. Então, o tempo, o conhecimento do tempo e o despertamento, bem como o reavamento, acontece aonde? No pátio. Do outro modo, saber o que fazer, ou a obra da reforma, nesse caso a reforma que acontece no santo, não é? Implica conhecimento, ou seja, saber o que fazer num tempo em que você já quer. Despertou. De igual maneira, revestir-se de Jesus, que é o último processo, implica dizer que glorifica-se. Todos quantos se revestem dele estão a preparar-se para quê? Cristo em vós, a esperança da Cristo em vós. Eu lembrei a expressão Cristo em vós, já está em vós. Tenha a certeza que no fim de tudo vão ser quê? Glorificados. Tenham a certeza disso, é a certeza da salvação. Então, tudo isso acontece no santuário. Então, no santuário, de forma geral, no santuário, não é? O plano da redenção no original são 6.000 anos. E é isso que está acontecendo. Até a vinda de Cristo, a trazer o plano da redenção de forma simbólica, de forma pedagógica, levou um período de 4.000 anos. Até que o povo pelo menos entendesse, no mínimo, que nós vimos até a vinda de Jesus, também nem entendeu completamente. Levou um período de quase 4.000 anos, até Cristo vir, tomar a natureza do homem, morrer pelo homem na cruz. Levou um período de aproximadamente 4.000 anos. Prestem atenção, só para passar o processo da salvação de forma pedagógica. E Cristo cumpriu seu ministério em 3 anos e meio. Mas para que ele viesse cumprir, não é? Esse período de 3 anos e meio, de forma pedagógica, a Terra levou quanto tempo? Quase 4.000 anos. Quase 4.000 anos. Agora, quando Cristo morre sobre a cruz e rende a vida, Cristo simplesmente fez o quê? O pagamento dos nossos pecados. Então, é isso que acontece, amigos. Quando você desperta e acontece o reavamento no pátio, simplesmente você se entrega por meio do batismo, Cristo vai pagar. Por isso do teu quê? Está pago. Foi pago. Significa dizer que a pessoa já está santo? Já está santo. Mas está purificado. Sim ou não? Está purificado. Porque os pecados deles foram o quê? Foram perdoados. Não necessariamente, foram ainda pagos. O perdão dele acontece aqui, no santo, porque o sacerdote, prestem atenção, depois de o culpado degolar o animal, pegava o sangue e transportava para dentro do santuário. Não é assim? E fazia a cerimônia normal. Ele ao sair, ou seja, quando estava a se fazer esse processo de purificação aí dentro, ou seja, de pagamento e perdão de pecado ao mesmo tempo, ele já tinha que ir embora na casa dele? Não, degolava, esperava. O sacerdote entrou depois, quando ele sair, nesse caso foi absorvido e ele vai em paz com Deus. Vai em paz com Deus. Então Cristo aqui está a efetuar, ou seja, no ano 31, quando Cristo é assunto aos seus, assentou-se à destra da majestade e começou a interceder por quem? Por nós. Começou a fazer a obra também de perdão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Perdão de pecado. E aí começou a acontecer no santo. Agora, no Santíssimo, Atos 3:19, está a acontecer o quê? Apagamento de pecado. Porque o juízo já está em quê? Em andamento, já está em curso. Então, está apagamento de pecado. Então, acontece isso. Reavamento, reforma. Reavamento no pátio, reforma no santo, glorificação no Santíssimo. De igual maneira, queridos irmãos, pagamento, perdão, apagamento. São os 3 processos que nós vamos andar com ele aqui, tá? Então, a obra do pátio, de forma pedagógica, até Cristo vir morrer, 4.000 anos. Quando Cristo é assunto ao seu ano 31, o tempo que ele fez até 1844 para se transportar para o último compartimento, fez quanto tempo? 1.013 anos. Agora vê, 4.000, 1.300, já tem uma diferença muito grande. No pátio a obra foi mais longa. Já no santo a obra parece que foi mais quê? Mais curta. Mas no Santíssimo, só estamos há quantos anos?
E eu não creio que vamos chegar até 200. Está a entender que a obra de cada compartimento é mais curta que o outro? Nós já não temos muito tempo. Já não temos muito tempo. Os 6.000 anos estão a acabar. E se você ir fazer agora o somatório dessas datas, vai te bater 5.990. Diga? 91, perdão. 5.991. O que quer dizer que para bater os 6.000 anos, vai nos restar mais ou menos quanto tempo? Quanto? E nós já estamos em 2000. Então, meus irmãos, não estamos aqui a marcar nada. Então, pode bater mais ou menos. Temos aí um mais ou menos. Mais ou menos. Mas é importante conhecermos isso. É importante. Então, meus amigos, no pátio, nós temos o altar de sacrifício. Sacrifica o pecado. Depois de você sacrificar, batiza-te. Quando você se batizar, entra no santo, come da palavra, bebe do Espírito. De igual maneira, tem uma vida de intercessão. No Santíssimo, tens as tábuas da lei. Tens o maná, tens a vara de Arão e tens o que estava fora da arca. Deuteronômio capítulo 31. O texto é o testemunho. Tá, queridos amigos? E são esses elementos que foram levados na fase em que se apaga o pecado. As tábuas da lei, o maná, a vara de Arão, o testemunho, ou seja, os juízos e estatutos, e eles estão a ser usados nessa fase agora de apagamento de pecado. Estamos juntos até aqui? Isso é de forma resumida. Pode avançar? Agora, o nosso problema está aqui. Compreendemos o tempo, saber o que fazer, revestir-se de Jesus. Ok, é importante. O nosso problema está aqui. Agenda 2030. O mundo tem uma agenda. O mundo também tem um programa a cumprir. Se Deus tem uma agenda, Satanás também tem uma quê? Tem uma agenda. E essa agenda bate até 2000 quanto? 2000. Meu irmão Carlos que disse. Este é a agenda. A agenda do mundo bate até 2030. Que até nesse período de tempo, todos esses problemas que aqui estão a ser mencionados devem ser solucionados. Mas, amigos, isso implica uma nova ordem. Só que para você implementar uma nova ordem, tens que provar que a antiga ordem já não é já não é válida. E para melhor reinar, para se estabelecer uma nova ordem, Joe Biden, numa das últimas entrevistas que ele deu, ele diz que nas duas últimas guerras mundiais, para estabelecer a nova que temos até esse exato momento de 1945, teve que haver morte de aproximadamente 60 milhões de pessoas. É muita gente que morreu. Agora, para se estabelecer também eu creio que, não é? Tem que ter morte, pessoas, não é? Para conseguir desestabilizar. Ou seja, temos que desestabilizar para implementar, ou seja, para colocar uma nova, temos que provar que a antiga já não é válida. E como é que se faz isso? Tem que ter caos. Vamos juntos até aqui. Tem que ter caos. E esse caos começa a ser colocado propriamente dito desde 2019. Perdão, desde 2020. Propriamente dito mesmo 2020. 2019 foi a introdução, mas a aplicação propriamente dito foi 2020. Nos ajuda aí, irmão Jeremias? Ruth Katla escreveu no seu livro, 2020, o ano que não não existiu. Porque na realidade, nesse período de tempo, parece que aconteceu o que no mundo? Em 2020, uma quarentena mundial. O mundo todo entrou em em isolamento. Tudo parou. Nessa fase ninguém se movimentava. 2020. E muita gente, quando vem falar dessa data, é um ano que ninguém quer falar dele. Por quê? É um ano que não existiu. Porque tudo parou. E eu digo, irmãos, que nesse período de tempo, nós entramos agora em um corredor. Sabe o que é um corredor, Só que o corredor em que nós entramos é muito estreito. E o término desse corredor vai dar até 2030. É um corredor muito estreito, onde os eventos agora precisam ser colocados dentro dessa linha de tempo. Então, ponto de partida é 2020. Nosso ponto de partida é 2020. De lá para cá, irmãos, nós já estamos mesmo nas últimas areias da ampulheta. Não tem tempo. E esse corredor para o mundo vai até 2030. Para os estudantes da profecia, uns dizem que vai até 27, outros vai até 30, 31. São esses números, são probabilidades. Mas o especial aqui é a preparação individual, claro, é importante. Mas são probabilidades. Os eventos precisamos estudar. Então precisamos ver os eventos que vão decorrer dentro desse período. Agora, nós vemos que
Ellen White diz que os sinais dos tempos declaram que nos achamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. Tudo em nosso mundo está em agitação e ante nossos olhos cumpre a profecia do Salvador relativamente aos acontecimentos que precedem a sua vinda. Ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mateus capítulo 24, versos 6, 7. Quando você lê sobre esses eventos que são catastróficos, que nós já temos vindo a ver, em especial de 2020 e muito antes também já vinham acontecendo, os versos 8 a 10 de Mateus capítulo 24 deixa claro que depois desses eventos e esses problemas, muitos se escandalizarão, traiçoeirão uns que? E em seguida sereis odiados de todas as... É sequência, queridos irmãos. Não dá para mentir, o texto é sequencial. Tanto é que o pastor Stephen Bort deu uma sessão completa de Mateus capítulo 24 para provar que os eventos de Mateus capítulo 24 são o quê? Sequencial. Irmão, depois de passarmos nessas confusões todas, estamos prestes a entrar em quê? Em escândalos. Esses escândalos têm que ver mesmo com a separação no decreto dominical. Muitos não vão acreditar que foram passados. E quando diz serás odiado de todas as nações, o decreto dominical, em especial o decreto de morte. Mas para vir esse período de tempo, tem que haver o escândalo. Muitos vão se escandalizar. Mas Jesus deixou claro. Eu vou ler esse texto depois, tá? Então, amigos, os sinais dos tempos. Sinais dos tempos. Esses sinais dos tempos são o quê? Sinais dos tempos são o quê? Acontecimentos. E esses acontecimentos vão desde quê? Guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes e terremotos em vários quê? Lugares. Quando em Êxodo você lê, no capítulo 28, verso 33 a 35, deixa claro que nas vestes do sumo sacerdote, principalmente quando ele estava prestes a entrar na fase de ministração, na borda do seu manto tinha campainhas e romãs para indicar com relação ao quê? A sua entrada e a sua quê? E a sua saída. Essas campainhas que tocam são sinais. Estamos sempre a tocar e estamos a repetir. Essas campainhas que tocam são sinais. Elas quando estão a tocar estão a informar que ele está prestes a entrar. Nós vimos, quem tem acompanhado os estudos, que quando Cristo estava prestes a entrar no santuário especial, no lugar santíssimo, em 1844, as campainhas tiveram que fazer o quê? Elas não tocam quando ele esteve prestes para entrar ou seja, no lugar santo. Não tocaram. Mas elas tocaram especificamente quando ele esteve prestes a entrar por lugar quê? Porque sumo sacerdote, queridos irmãos. O sumo sacerdote, quando metia essas vestes, era tempo dele de atuar. E ele entrava em ação uma vez por ano. E se é uma vez por ano, quando ele está prestes a entrar, para nós aqui em 1844, tinha que ver que tinha que se ouvir as campainhas. Olha, o sacerdote vai começar a ministrar, então temos que nos preparar. O povo era chamado já, ele vai entrar para nós começar a ouvir que o sacerdote está em movimento. As quedas das estrelas e outros eventos, como o escurecimento da lua, do sol, não é? A lua tornar-se em sangue, chamaram a atenção de Miller e de outros estudantes da profecia. Mas o evento principal foi a queda das estrelas. Quando viram a queda das estrelas em 1833, Cristo está a voltar, começaram a pregar com a máxima força. Mas na realidade era simplesmente o quê? A entrada do sumo sacerdote. Mas para os nossos dias, passados 178 anos, as campainhas estão a voltar a tocar, não mais de forma silenciosa, assim de forma muito pouco audível, mas agora de forma muito audível, para mostrar que ele está prestes a fazer o quê? A vir. E esses eventos estão a acontecer diante dos nossos olhos. Pode avançar. Então, se 2020 é um ano que não existiu, eu digo que estamos em contagem regressiva para um outro período de tempo. Mais ou menos 30. Estamos em contagem regressiva. A nossa linha do tempo agora começou a contar. 20. De 19 a 20, nós vimos o problema de que 2018 foi apresentado a Agenda 2030. Tá vendo como é que é bonito? 2019 foi nos apresentado o quê? O vírus. 2020, as quarentenas de forma massiva começaram o quê?
acontecer. Os mercados ficaram o quê? Deserto. Na entrada de 2020 e 2021, as vacinas começaram a ser o quê? 2021, disponibilizadas. Sim ou não? 2021. Pode avançar. Ainda em 2020, foi o ano que foi registrado as maiores quê? Temperaturas que superaram até as de 2005. Que foram as últimas mais registradas a nível do mundo. Mas as temperaturas de 2021 e 2022 já superaram as temperaturas de 2000, ano das mudanças climáticas, de forma profunda. E as crises internas devido ao que? O aperto, em especial nos Estados Unidos, fome, isso foi-se de forma global, porque todo mundo estava parado. Na África do Sul nós vimos aquela crise interna que teve por causa do desemprego que era muito grande e também devido à troca dos presidentes aí, o antigo presidente, o nome agora aqui, Jacob Zuma, não é? Estava a ser indiciado sobre um processo também de corrupção. Então, muito desemprego na África do Sul, quase que os supermercados foram todos saqueados, porque não tinha o quê? Comida. As pessoas estavam desempregadas. Nos Estados Unidos, mais de 50 mil, certo? Tá? Mais de 54 milhões de famílias estavam a passar fome. Em Angola também, de igual forma, por causa daquelas alternâncias, dia sim, dia não. Então, amigos, tudo está dentro da sequência profética. Mas avança. Ela diz que tempos solenes e sérios estão sobre nós, e as perplexidades aumentarão até o fim do tempo. Poderá haver um pequeno intervalo nestas questões, mas não será por muito tempo. De 2021 a 2022, parece que temos aqui aquelas restrições, aquelas dificuldades, parece que baixou um pouquinho. Mas, amigo, não será por muito quê? Por muito tempo. Enquanto outros estão a olhar para a Covid, amigos, a profecia correu um pouquinho. O quadro profético andou, e eu vou mostrar isso para os irmãos. Em breve, sérios conflitos surgirão entre as nações, conflitos que não cessarão até que Jesus quer. Entramos agora nessa fase. Olha o que ela vai falar. Os conflitos começaram. Nessa nota de manuscrito Release, volume 4, página 305, ela diz assim. É volume 5, perdão. Na Índia, na China, na Rússia e nas cidades da América, milhares de homens e mulheres estão morrendo de fome. Os homens endinheirados, porque eles têm o poder, controlam o mercado. Eles compram a preços baixos tudo que podem obter e depois vendem a preços bastante elevados. Isso significa fome para as classes mais pobres e resultará em uma guerra civil. Haverá um tempo de problema como nunca houve desde que houve uma nação. E naquele tempo, especificamente nesse tempo, se levantará quem? Miguel, o grande príncipe, que procede para o filho do seu povo, e haverá um tempo de angústia tal qual nunca houve desde que houve uma nação. Mesmo naquele tempo e nesse tempo o teu povo será libertado, todos os que se acham escritos no livro. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Serão purificados e embranquecidos. Mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá. Mas os sábios que? Irmão Félix aqui, quando estava falando na palestra de Lar e Família, é aquilo que nós dizemos, nós temos linha de raciocínios muito diferentes. Ele dizia que o casamento em si, no verso 31 de Efésios capítulo 5 que nós lemos, envolve um mistério. Na verdade, a Bíblia também deixa claro que certamente Deus não fará coisa alguma sem primeiro antecipar os eventos aos seus servos. Quem lê faz o quê? Os sábios entenderão esses mistérios, mas os ímpios não compreenderão. Isso é algo muito importante que nós precisamos ter em conta. Então, os países mencionados foram o quê? Índia, China, Rússia e as cidades da América. Cidades da América, amigos, não é somente Estados Unidos. Estados Unidos é o principal aqui, a nossa potência que nós vamos falar na cidade da América é os Estados Unidos da América, certo? Mas nas cidades da América envolve, eu penso que todo o continente que estamos juntos até aqui, mas em especial os Estados Unidos. Vai ter problemas. Mas esses problemas vão se espalhar não só nesses países, mas também a nível de todos os outros países. Agora, quando a fome apertar,
vai resultar em uma guerra civil. Por quê? Uns têm poder de compra e outros não têm. E como eu não tenho poder de compra, vai acontecer aquilo que aconteceu, não é? Não só na África do Sul, como também aí nós vemos aí a crise, os proletários a lutarem, não é? Onde Lenin teve que intervir ali, estás a ver? Os movimentos soviéticos, muitos deles vieram por causa desse problema de fome. Por quê? Os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, deu esse problema. Então, as crises começaram a entrar. Então, amigos, nós estamos entrando numa fase de problema. E essa nota é fundamental, queridos irmãos. Então, são 4 países. Quando ter fome, nesse caso, vai ter guerras civis. Irmão, nós estamos a entrar agora aqui. Porque isso já tem. Nesse caso, isso já tem. E o poder de compra está na mão de uns. Isso é claro, não podemos discutir. Mas, agora, isto aqui está a voltar agora de forma massiva. Nós agora estamos aqui. A profecia não, queridos irmãos. Passamos aqui, porque aquele evento da Covid arrastou vários eventos. Então, nós estamos a entrar agora na fase das crises. Quando vir, agora preste atenção, passado esse período, nós vamos entrar em um tempo de problema como nunca houve. Mateus usou a expressão, nesse tempo muitos se escandalizar e vão se trair uns aos decreto dominical. Porque numa fase em que o meu irmão pode me trair, é porque na fase do decreto Porque nessa fase, onde ninguém poderá comprar ou vender, neste caso, não é? Que você vai acusar que não, os adoradores, porque muitos vão receber recompensa só para apontar quem pregava essas mensagens. Assim acontecia no tempo dos mártires. Quem descobrisse uma casa onde tem cristãos a adorar era premiado. De igual maneira, vai acontecer nos nossos dias. Tá? Então vamos entrar nesta fase. Pode avançar. Agora, os países mencionados lá em cima foram o quê? China, Rússia, Índia e nas cidades Como se posiciona a Europa nesta Guerra Fria? O Papa Francisco até usa a expressão Terceira Guerra Mundial. Hoje existe 2 bipolaridades. Relação Rússia e Estados Unidos e a relação Estados Unidos e China. A Europa perdeu a sua soberania de fato como uma política autônoma. Ou seja, toda a Europa está a ser controlada por quem? Pelos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América controlou a Europa. Tanto é que nessas sanções, a Europa simplesmente se submete aqui. Nesse caso, aqui o Washington diz. O Washington dizer que é assim, vamos proceder assim. E assim as coisas estão acontecendo. Então, a Europa desapareceu, queridos irmãos. A Europa foi engolida. A Europa está sob a ordem dos Estados Unidos. A maior parte dos países europeus estão sob o controle dos Estados. Então já não resta. E eles continuam a dizer o seguinte: deixou de ser ente político internacional na geopolítica, porque acata a vontade de quê? Washington. A Europa foi, queridos irmãos, foi engolida. Porque o objetivo, amigos, se vocês notarem a nota acima, a primeira nota, onde mencionou esses países, o objetivo é encolher o planeta. O objetivo é encolher as ideologias e reduzi-las a uma única, tá? Ou seja, e ele continua dizendo assim: o que sobra é Estados Unidos, Rússia e China. Mas ele continua: a Rússia está aumentando a parceria com quem? Com a China, devido à pressão norte-americana sobre os dois lados. Pelas leis da física, homem pensante, amigo. Esse é um homem que pensou. É um homem que ele está a montar o xadrez para nós. Pelas leis da física, Rússia e China vão se fazer o quê? Vão se unir para aguentar a pressão do Ocidente. Nada mais natural que haja assim uma sinergia maior entre Rússia e China e principalmente no segmento militar que está se estendendo cada vez mais. Exércitos militares em conjunto no ar, mar e terra. Então, amigos, ele montou um quadro. Você vai se juntar, Rússia e China, fica só o quê? Vai entender? Fica só o quê? A Europa já está dentro. Não, a Europa está onde, irmão Carlos? Ali, o homem pensando já montou para você, para te facilitar. A Europa está dentro das ideologias de Washington. Tá? Avança. E aqui continua. Como China, Índia, esse é BBC News. Como China e Índia têm ajudado a Rússia a driblar sanções
comprando petróleo barato. China, Rússia ainda compõem em conjunto com o Brasil e a África do Sul o bloco geopolítico dos BRICS. E apesar das décadas de desavença, a aproximação recente entre Rússia, China e Índia, preste atenção, pese embora eles constituem um único bloco, a ligação mais forte só mencionou 3 países. Rússia, China e quê? Traz apenas ganhos financeiros para todos. Então todos vão se beneficiar. Se essa união me beneficia, e hoje é assim, amigos. E hoje é assim. Se a guerra entre 2 vizinhos está a acontecer, não me afeta e não me prejudica, para mim está bom. Desde que está a me trazer proveito, eu saio a ganhar. E é isso que está a acontecer. Então, muitos vão se manter neutros ou vão se envolver porque têm quê? Tem interesse. É guerra de interesses, queridos irmãos. Mas também reforçam suas posições internacionais na disputa com um bloco antagônico liderado pelo quê? Os Estados Unidos. Então só temos 2 blocos. Nesse caso, o bloco dos BRICS e o bloco dos Estados Unidos. Avança. Agora, na nossa linha profética, esses problemas vêm um pouquinho mais para baixo. Tá? Se é um ano que não existiu, é aquilo que nós dissemos, para implementar a agenda, é necessário desestabilizar. De 2021 a 2020, tá? Ou seja, de 2021 a 2020, os problemas de fome, e como o Papa disse, né? Papa Francisco diz que, não é? A Terceira Guerra Mundial já foi quê? Declarada em função dessa guerra, porque nessa guerra, se formos a ver, só tem a ditadura de 2 países, sim ou não? A Europa toda está dentro das ideologias dos Estados Unidos. E de igual forma, a Rússia é que está apenas a fazer frente a quê? Aos Estados Unidos. A Europa está dentro. Por isso é que a expressão usada pelo Papa Francisco é quê? Terceira Guerra Mundial já foi quê? Uns chamam de Guerra Fria, outros usam a mesma expressão, Guerra Mundial, porque está a haver mortes. E assim como na Covid, teve que ter mortes. Nós vimos, para a implementação da agenda, ou seja, de um novo sistema de governo, tem que ter morte atrás, tem que ter sacrifício de vida, tem que ter fome, tem que ter caos. E todo esse caos está a ser criado. Temos pandemia, agora entramos em 2021, 2020, problemas de fome. 2022, fevereiro, temos aí o problema de quê? Da guerra, não é? Os amigos vão se unindo para ver se fazem força. E a Índia também apareceu no cenário, tá? Para complementar o nosso xadrez. Mas ainda não se equilibrou tanto. Nos Estados Unidos, como que está no meio, está a tirar proveito dos 2 lados. Aqui me favorece, puxo. Daqui me favorece. E é isso que a Índia está a fazer, tá? Avança só um pouquinho. E Papa Francisco, essa notícia aqui é de 2 dias atrás. Diz assim: a Rússia está aberta ao diálogo com os Estados Unidos e o Papa Francisco para buscar uma solução para a guerra contra quem? Então, se são apenas 2... amigos, comecem a entender. Se são apenas 2 blocos grandes, Rei do Norte e Rei do Sul estão aí na batalha, tem que ter um mediador. Sim ou não? Tem que ter um mediador. E esse mediador, se conseguir unir os 2 laços, as 2 potências antagônicas, consegue reinar melhor ou não? Porque quem melhor do que o mediador que conseguiu trazer a paz para lhe dar o poder de quê? De governar. De igual maneira, o Papa vai ser dado de novo o poder. Tá? Avança só mais. Agora, Ellen White diz que quando essa harmonia... Veja bem, ele se meteu no meio. Vai puxar um daqui, puxa dali. E Daniel capítulo 11, verso 27, diz que este rei... Vamos lá ler para ficar um pouquinho mais claro. Vamos ampliar aqui a nossa compreensão desse assunto, tá? Daniel capítulo 11, verso 27. Daniel 11, 27. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E também estes 2 reis terão o coração atentos para fazer o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então, quer o rei do norte, quer o rei do sul, na realidade eles se sentam à mesma quê? A mesma mesa. E eles têm um mediador. Tem alguém que traz a paz, sim ou não? Tem alguém que tem que trazer a paz entre o rei do norte e o rei do sul. E ele já se pronunciou. Daniel capítulo 8, veja Daniel capítulo 8.
É só Daniel 8, tá? Daniel 8, bem bonitinho, verso 25. Veja o mediador aí. E pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão, que está se referindo ao papado, nas suas mãos. E no seu coração se engrandecerá. E por causa da tranquilidade, destruirá quê? A muitos. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quê? Quebrado. Ou seja, pelo seu entendimento, pela sua sabedoria, vai destruir a muitos, tá? Pela falsa paz. Amém. Essa versão aqui é que eu gosto. Pela paz vai enganar a muitos. Em outra versão, muitos que estão em quê? Em descanso. Muitos que estão a sossegar. Já está a mediar aí os conflitos, tá tudo bem. Pela paz, o Papa Francisco vai quê? Muitos usam a expressão dele, ou seja, o mediador da nova aliança. Usam muito essa expressão para ele. Tá? Por exemplo, aí quando tinha o conflito da Cuba, não é? Da última visita a Cuba, não é? O termo usado foi que o mediador da aliança. Ou seja, ele tinha que unir Cuba, era a união de 12 estados. Eu não me lembro agora o outro estado, mas ele estava aí como que mediador da aliança, ou seja, o homem que leva a paz no mundo, Papa Francisco, tá? Então, meus amigos, vai puxar os dois lados para unir, Papa Francisco puxa os dois lados para unir e depois vai ter que, nós sabemos o que isso vai dar. Temos o falso milênio que é temporal, milênio temporal, paz. Mas quando dizerem isso, repentina que é destruição. Então, João capítulo 16, verso 1 a 4 diz que tenho-vos dito isso para que não vos escandalizem. Verso 4. De modo que quando acontecer, sabeis, porque eu já vos tenho o quê? Nem é mais para vocês assustarem. Quando essas coisas acontecerem, amigos, não se assusta mais. Tá? Deus já advertiu, Deus já alertou, então você não precisa se assustar. Pode avançar. Então você já não precisa se assustar. Mas aqui o nosso quadro não para. A nossa linha do tempo, nós estamos aí montando o xadrez. Para os manos que já viram, mas olha, estamos a aumentar aqui, mas essa linha de tempo não para. 2021, 2022. A agenda é a mesma, tá? 2030. Nós agora, eu disse que estamos entrando na fase das guerras civis. Amigo, para quem acompanhou as últimas eleições nos Estados Unidos, em Angola, Brasil, França, viram de forma clara que, não é? Os presidentes que nesse exato momento estão no poder não foi de acordo com a vontade de quem? Do povo. Estão a entender? Os presidentes que estão nesse exato momento não são de acordo com a vontade do povo. Brasil à beira de uma guerra civil. MTST, não é? Essa aqui tipo é Ministério dos Trabalhadores ou uma coisa assim que eles usam aí. Ou seja, prepara-se para o confronto nas rodovia. Então, os caminhonistas aí pararam as vias no Brasil, não é? E essa atriz aqui diz assim, Elisângela revela luto, tanto é que foi declarado luto no Brasil, não é? E diz que Bolsonaro foi o melhor presidente do Brasil. Prestem atenção, Bolsonaro está a ser considerado o melhor presidente, porque voltava todos os seus interesses para o Para o desenvolvimento do próprio Brasil. E até aqui diz assim que ele é contra a nova ordem mundial. Prestem atenção, ele é contra a nova ordem. De igual maneira, o conselheiro de Bolsonaro é o conselheiro de Trump. Tá? Foi o meu conselheiro. E eles são contra a nova ordem mundial. Ou seja, eles são uma pedra de tropeço nessa... Ou seja, amigos, o mundo está a formar os governadores para a nova ordem mundial. João Lourenço é o governo para a nova ordem mundial. Lula da Silva é para a nova ordem mundial. Joe Biden é para a nova ordem mundial. A questão é, tira o Ciro. Quem são os Ciro? Donald Trump. Bolsonaro. Está a atrapalhar. Tem que tirar. Então, os Ciro estão a ser removidos. Para melhor meter em outras palavras, a frase que está aqui nesse texto diz assim: o gigante foi morto por seu próprio povo. O povo brasileiro mostrou ao mundo que apoia a corrupção e a criminalidade. Está entendendo? Está a ver essa frase, né? O gigante foi morto pelo seu próprio povo. Quando Cristo estava prestes a ser crucificado, qual foi a expressão que eles usaram? Ok, mas César
Quando lhe interrogaram, ele até perguntou, pô, vou crucificar o vosso rei? Qual foi a expressão que eles usaram? Não temos um rei senão quem? Crucifiquem a Cristo e solta quem? Amigos, os Barrabás estão a ser soltos. Os Barrabás estão a ser quê? Lá teve preso. Lhe tira... Amigo, quando a nova ordem... Satanás tem... Quando eles têm um objetivo a alcançar, eles vão conseguir. Por caso de Lula, de corrupção, que ele estava preso, amigo, Lula não podia sair. Mas do nada, a ficha de Lula está limpa, inocente. Está em condições de se candidatar de novo. Está entendendo? Soltaram Barrabás. Soltaram mesmo Barrabás. E esse Barrabás já estava a ser projetado. Agora volta, olha aqui, COP27. COP27. Barrabás já estava a ser projetado. COP27. ONU pedirá a liderança política de quem? De Lula em agenda climática no quê? Ou seja, Lula tem que priorizar o quê? A agenda quê? Estava tudo preparado. Está entendendo? Bolsonaro era uma pedra no sapato, tem que tirar. Estava tudo preparado, amigo. E dentro do Brasil, eu publiquei vários vídeos dos irmãos que estavam acompanhando lá no WhatsApp do grupo. É choro, choro em praça pública. É como se a cena que eu vi naquele vídeo, eu lancei até no grupo, é como se fosse todo o Brasil entrou em pranto, em luto mesmo. Pegaram, é como se me lembrou a cena do antigo Israel. Pegaram em panos de cinza, tipo se cobriram, a bandeira do país, todo mundo a chorar, a orar e a interceder. Foi muito profundo o que aconteceu no Brasil, muito profundo. É um ato mesmo profético, amigo. Soltaram mesmo Barrabás. Quando isso acontece, amigos, tem que entender que isso mesmo já chegou. Não vai chegar, já chegou. Barrabás foi solto, infelizmente. Mas isso vou vos provar que é mais profundo. Se no Brasil, o que é Brasil? O impacto foi esse. Vamos ver o que vai acontecer nos Estados Unidos. Mas ainda não é para agora. Mas, então já vem aqui, isso. Aqui em Luanda também aconteceu. Não fugimos da regra. Depois que soltaram, ou seja, estavam prestes a meter Barrabás a sentar, eles quando têm uma prioridade, têm mesmo prioridade. No discurso, na campanha política do João Lourenço, ele já dizia que estamos a evitar esforço para ajudar com relação a quê? As mudanças. Quantos painéis solares foram postos? Até estávamos na fase das eleições, não é? A luta era aquela. E a vice-presidente, ela é quê? Ela é doutora ou é médica. Os irmãos sabem. E ela é pró-ambiente. Eles têm que pôr alguém que está dentro dos seus interesses. Essa é a nossa vice-presidente. Tá? E nós tivemos uma situação de quase que guerra civil aqui. Parece que a coisa ia arrebentar. Se a UNITA desse mesmo... Olha, vamos avante. Aquilo ia arrebentar, amigo. Não sei onde ia meter as cabeças. Tá? Luanda, forte e ostensiva presença de militares e polícias na rua incomoda cidadãos. Parece que vem aí a guerra outra vez. Guerra, tá? E aqui vê um mais velho de idade, ele diz que David Mário, de 63 anos, oficial na reforma da SFA, critica o fato de os militares estarem a ser instrumentalizados nesse período eleitoral e salienta que prontidão combativa das Forças Armadas é somente para casos de quê? De ameaça à soberania nacional, que não é o quê? Não é o caso. Então, se eleições são legislativas e livres, como é que está acontecendo isso? Não é possível. E ele diz, isso só mostra não haver vontade política que nos governa em quê? Em combater a criminalidade. Agora, há efetivos para para assegurarem o resultado das eleições, mas nunca há efetivos para manterem a ordem e tranquilidade nas populações. Isso é somente intimidação. O problema está a roubar aqui. Nunca viu esses tanques, mano. Mas nas eleições os tanques saíram. Estavam a fazer o quê? E ele continua.
A última vez que se viu esses tanques todos na rua, sabe se foi quando? 2002. Em 2002 foi assinado os acordos de quê? Paz. Acabou o fim da guerra. Mas, em 2022, 20 anos depois, os tanques de guerra voltaram a quê? E a guerra aqui? Tiraram os tanques para quê? Guerras civis, amigos. Então, tensões, todas essas eleições quase culminaram com guerras civis. Pode avançar. A atualidade é uma época de absorvente interesse para todos os que vivem. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridades, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm fixas suas atenções nos fatos que desenrolam ao redor de nós. Acham-se a observar as relações tensas e inquietas que existem entre as nações. Observam a intensidade que está tomando posse de todo elemento terrestre e reconhecem que algo de grande e decisivo está para ocorrer. Ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. Reiteradas vezes, ao descrever a origem e o crescimento desta nação, oradores e escritores têm emitido inconscientemente o mesmo pensamento e quase que empregam as mesmas palavras dos escritores que sagrados. Os homens pensantes, temos aí a citação dos magos do Oriente, eles também fazem o estudo do tempo, fazem o estudo da cronologia das nações, estudam tudo isso. E eles, ao estudarem tudo isso, chegam às suas conclusões. Nesse exato momento, o clima que o mundo está a viver, é certo de que muitos estão a chegar às conclusões, né? Vai arrebentar alguma coisa, é para implementar novo. Muitas conclusões eles estão a tirar. Mas, com relação aos Estados Unidos, quando já falam dos Estados Unidos, é algo sensível, queridos irmãos. É o país da profecia, a besta que surge da terra. E quando eles falam dos Estados Unidos, é profético. Eles estão a estudar, Estados Unidos está prestes a cair. Tá? E Estados Unidos está a enfrentar guerras civis. Os irmãos se lembram do evento de 6 de janeiro, né? 6 de janeiro, sabem, né? O que aconteceu em Capitólio? A invasão de quê? Eram moscas. Não eram, aquilo que ficava tipo era mosca de pessoas. Mas vamos ver isso. Pode avançar. A América cairá como uma superpotência em 2025. Está dentro do nosso quê? Nosso período profético. Está dentro do nosso período profético. Disse um especialista que previu o colapso da URSS, da União Soviética, e ataque de 11 de setembro. Esse mais velho é um homem pensante. Ele vem estudando, previu a queda da União Soviética e previu também que o ataque de 11 de... Agora está a lhe chamar também de Amsterdã, não é? Norueguês. Muita gente até vai enaltecendo também, não é? Mais tarde, no início dos anos 2000, Algoton disse que a América cairia completamente, que pereceria como um império. A queda, segundo a sua previsão, começará em 2020. E em 2000 e quanto? 2024 vai acontecer aqui nos Estados Unidos. Tem que ver, amiga, a profecia é doce. Ele deu um evento. A crise começaria em 2020. Em 2020, a crise interna, a fome lá dentro, estava mal. Estava mesmo mal. Mas ele estica. Então, deu, mais ou menos, assim como nós também, muitas das vezes não podemos dar uma data, não, é aqui, não. Mas, que pode ser antes, como pode ser que depois. Então, é algo que nós precisamos prestar atenção. Temos aqui também William Schwab, não é? The Fourth Turning, nesse caso, né, a quarta virada. O historiador que previu a queda dos Estados Unidos em 2020, grave crise em 2020, as crises internas dos Estados Unidos começaram, em especial nas eleições, então mesmo já com a saída de Trump, deu um grande problema. Agora vê, pode avançar. Guerra civil, não é? Uma guerra civil está sendo travada na América, tá? E pode avançar mais um pouco? A nação agora está dividida entre pessoas que desejam uma democracia multirracial, no qual todos os americanos tenham permissão e sejam encorajados a votar, e aqueles que anseiam por um sistema antidemocrático, em que uma minoria branca extremista tenha controle e restrito sobre todos os outros. Então, amigos, aqui esse foi o evento especial já quando começou a entrar a guerra civil, aí 6 de janeiro, amigo. Foi uma guerra terrível, ou seja, foi uma invasão que todos viram mesmo, a América não está bem, a América não está bem. A eleição de Joe Biden
Todos dizem que foi fraudulento, todos. Mano, isso foi longe. Veja o que estava acontecendo. Você vê? Agora, nós estamos... 2022, tá? Nós estamos numa fase, de lá para cá, são 2 anos. Vejam bem. 16 de janeiro eles invadiram o Capitólio. Só que quando cada presidente chega no meio do mandato, acontecem as eleições de meio mandato. Tá? No Brasil, nos Estados Unidos acontece assim. Aqui não acontece, mas nos Estados Unidos acontece. São 5 anos, certo? Então, se você dividir por 2, tem as eleições de meio mandato. Nas eleições de meio mandato não é como se fossem as eleições legislativas. Ou seja, é para saber mais ou menos já se ele ainda vai mesmo permanecer depois do mandato dele ou não. Faz-se já uma... É como se fosse um dado estatístico, se está em condições de avançar ou não. É já nas eleições de meio mandato. Aqui diz assim, os eleitores de Trump que ainda ameaçam iniciar a guerra civil nessas eleições de meio mandato, vai decorrer dia 8 desse mês. Dia 8 desse mês. Agora, vê o pronunciamento. Vê, essa notícia é fresca. 3 de quê? Hoje é dia quê? Só 3 de amigo. Notícia fresca. Olha aqui. As eleições de meio mandato para o Congresso dos Estados Unidos em 8 de novembro. Tá? Isso deve ser entre terça ou quarta, né? Yeah. A primeira votação nacional desde que os apoiadores de Trump invadiram o Capitólio há quase 2 anos. Estão deixando muitos americanos com os nervos à flor da pele. Mesmo chateado. Não querem pegar em armas. Mas se os republicanos perderem esse casal de idosos, né, de Arizona, diz que uma guerra civil se avizinha e sim, eles vão lutar. Não é brincadeira, amigo. Não é brincadeira, vê. Já discutiram isso entre eles e acreditam que pegarem armas é a melhor opção. Não tem como. Ele não... Você está entendendo? O que aconteceu nos Estados Unidos é profético. Vê. Essa foto de Donald Trump, né? Rambo Trump. É Rambo... Está sendo muito vendido esse boneco. Todo mundo está a comprar. Nessa loja, todo mundo está a comprar. Este Trump vestido de Rambo é um dos maiores sucessos da loja de quê? Stallone. Tá? Conversas sobre a história econômica e até a bordo, mas o único momento em que, ou seja, a jornalista conversou com eles em vários momentos, mas o único momento em que as coisas ficaram tensas no meio da conversa deles foi quando questionei a crença deles de que as eleições de 2020 havia sido o quê? Roubada. Ou seja, se as eleições de 2020 não seria o quê? Roubada. Ou seja, ele disse, não seria possível, perguntei, que milhões de americanos simplesmente não gostassem do presidente Trump e por isso Joe Biden havia ganhado as eleições. Ou seja, talvez não roubaram, né? Não está a dizer muito, houve fraude e tal. É a jornalista que perguntou, e se porventura não houve roubo, não houve fraude? Talvez os americanos não querem mais Donald Trump, né? Escolheram mesmo Joe quê? Agora vê a resposta dela. Puxa de lá da irmã Jeremias. Essas são conversas que eu quero meter tudo aqui, não sei que não tem tempo, tá? Não, acho que já avançaste. Ok. Foi quem respondeu de forma que áspera. Quer dizer, a conversa estava boa, estávamos a rir, mas quando ela tocou nesse ponto que nós americanos não gostam de Trump, o cara mudou. Já virou outra pessoa. Se você é uma liberal louca, simplesmente não estamos interessados. Tá vendo o nome que chamou na jornalista, né? Se você é uma liberal louca, não estamos quê? Interessados. As notícias centrais, digamos assim, não vou chamá-las de notícias falsas, mas é uma notícia falsa dizer que os Estados Unidos não gostam de Trump. Os Estados Unidos amam Trump. Ou seja, essa notícia que dizem não, os Estados Unidos não quer. Ou seja, por isso que está se ouvindo muita expressão, a mídia não é só a quê? Mancharam tanto a imagem do homem que muitos pensam que ele é o mal da fita. Pelo contrário, ele é a pedra de tropeço, porque ele logo quando entrou, saiu do Acordo de Paris. Tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Está entendendo? É contra, ele tirou os Estados Unidos daí. Porque eles é que injetavam mais valor. Tirou, baixou. Aquilo não estava avançando, ficou parado. De igual maneira. Como ele é uma pedra de tropeço na agenda da ONU, então temos que fazer o quê? Tem que tirar. A BBC não é notícia falsa. Jornalista, se defendendo, né? Mas eu deixei passar. Ok. Para não discutirmos isso aqui, então, ok. A ideia de guerra, no entanto, exigia esclarecimento. Então, preciso saber, chefe. Reagir assim, preciso saber.
vai começar em pequena escala. Será algo como cidade contra cidade e Estado contra Estado, disse Esteve, que tinha claramente pensado a respeito. Está a ver como é que essa guerra vai começar? Vê, baixa. Amigo, esse assunto muito sério, a coisa que eles falam, ele não é que diz que quando vão aprovar a lei dominical, quem vai pedir? É o povo. A Corte Suprema vai aprovar e os estados vão ir aprovando assim de forma que? E depois vai se espalhar para todo o quê? E as guerras civis são regionais. Não é? Quando fala guerra civil, são regionais. Vê como é que essa guerra civil vai começar. Ele é que está falando, então vou falar, irmão, qual é que está falando? Vai começar em pequena escala. Será algo como cidade contra cidade e estado contra quê? Puxa daqui, puxa daqui. Luanda, vamos agarrar com o Bengo, pancada. Puxa, assim sucessivamente. Rei do Norte, Rei do Sul, tipo na igreja adventista, né? Mas pode subir. Veja aqui. As pessoas estão lançando essa ideia de uma segunda guerra civil americana há alguns anos. Desde a eleição de 2020. Desde a violenta invasão de Capitólio a 6 de janeiro de 2021. Todo mundo já está falando. Dessa vez, se os democratas ganharem, não vai ter problema. Dessa vez, porque o governo de Joe Biden ganha mais 2024, vamos se matar. Está a declarar mesmo, já não há mais trégua. Tipo como aconteceu aqui, dá uma calma. O presidente da UNITA teve que se esconder um tempo, depois teve que aparecer, calma, ele não tem que ir pacífico, porque tinha muitos militares, então não podíamos sair. Quando ele se pronunciou também, né? Tinha muitos militares, se não saía da guerra, pararam, tá a ver? De igual maneira, eles também aqui já fizeram bastante. Primeiro que vamos ver as segundas que eleições. Vai dar fogo ali dentro. Esta é a primeira eleição, ok, não li isso aqui, né? Esta é a primeira eleições nacionais desde a invasão de Capitólio, as eleições nacionais, porque aquilo é uma eleição. Essa de meio mandato também é uma eleição, tá? E vai testar se os Estados Unidos são capazes de realizar uma eleição sem violência. Para ficar claro, o discurso de guerra de americanos como os Santos não é uma retórica pré-eleitoral normal. Isso não é normal, isso nunca aconteceu. Em 2 décadas e meia nos Estados Unidos, eu cobri 10, agora é lá dizer, 10 ciclos eleitorais no país. E nunca ouvi os eleitores falarem sobre política dessa maneira violenta. Nunca aconteceu isso, amigos. As visões de quem esteve tampouco são marginais. A crença de que as eleições de 2020 foi roubada se infiltrou como um vírus que agora infecta todo o processo Ou seja, o que está acontecendo nos Estados Unidos, você está entendendo? Já não se confia em ninguém. De igual maneira, para vocês verem, quando o Tribunal Constitucional, aqui em Angola, quando o Tribunal Constitucional pegou os casos da UNITA, Casa CE, e meteu de lado e decretou, não, permanece a decisão da CNE, sem revisar os casos, está a dizer que a justiça fez morreu. Vem para Angola, a justiça está vendida, amigos. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. E quando fala dos Estados Unidos, estamos falando do país onde tudo acontece, queridos irmãos. A coisa vai arrebentar. Então eu vou fechar aqui com essas notícias. Tem muita coisa para dizer, mas não temos, tá? As pesquisas feitas desde as eleições sugerem que cerca de 70% dos republicanos acreditam que o Joe Biden não é presidente legítimo. E aqui em Angola, até os cristãos. Quem acredita que João Lourenço é presidente legítimo? E no Brasil? Macron lá na França. Ninguém acredita. Amigo, a coisa não está para menos. A coisa... Quer dizer, os presidentes que estão a ser formados agora são os presidentes da nova ordem. Então você precisa estar preparado. Tá? O presidente da nova ordem mundial está a ser estabelecido. Não é? E nós continuamos na sombra da bananeira, cruzar os braços, ainda falta muito, não está acontecendo mais nada, né? Estamos aqui para ver, né, como é que as coisas vão se decorrer, mas, amigo, nós já não temos aquele tempo que nós tínhamos antes. Que não estamos a fazer em tempo de paz. Então, meus amigos, o tempo é esse que vai se escoando, não é? E temos muito o que vos dizer, mas o nosso tempo hoje não está a nosso favor. Mas ainda assim,
Vamos procurar remi-lo rapidamente. Estou só esperando do vosso toque. Qualquer coisa, chama no lá. Ok. Vamos só fechar então aqui. Ok. Aí diz que, diz assim, 70% dos republicanos acreditam que Joe Biden não é presidente legítimo. Isso representa cerca de 1/3 do eleitorado americano. Tá? 1/3. Ou mais de 50 milhões de quê? Neste verão, em um giro pelos estados do Arizona, Washington, Geórgia, Pensilvânia, conversei com dezenas de eleitores que estão convencidos de que Joe Biden não é presidente. Ela fez pesquisa, amigo. Não vai falar, irmão, cara, que ele é jornalista que está a falar. Se você acha que uma eleição foi roubada de você, também ficarias com quê? Estão com raiva. O problema é que não há qualquer prova que sustenta as acusações de que as eleições foi quê? Agora, como é que vamos provar? Todas as provas foram o quê? E isso aqui é que me deixa intrigado. Lula estava lá preso. Saiu, não tem nenhum crime. É inocente das acusações que lhe fizeram. Eles conseguem limpar a tua ficha. Em Angola, Angola então já, mano, todo canto. Nós até temos um desenho aqui, se encontramos com ele. É profeta. Não, você tem que ver as coisas na perspectiva espiritual. Ela nos explicar. Você tem que ver a pessoa que não vota nesse tempo, no que vem de Angola. Todo mundo, você não tem cara se você subir a se você falasse bem pelhão da chapada. Está entendendo? É para ver que a vontade do povo já. O Senhor está disposto a revelar-nos coisas maravilhosas de sua lei. Demorai-vos perante Ele com humilhação de coração. Orai com o máximo fervor por compreensão dos tempos em que vivemos. Por mais plena compreensão de seu desígnio, né? E por acrescida eficiência na salvação de alma. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24 que a geração que vê todos esses eventos não quer. Nós temos aqui as gerações. Não é assim? Nós temos aqui as gerações. A geração dos Adventistas do sétimo dia está a chegar ao fim. Tá? Vamos fechar aqui com o ciclo das gerações também. Em 1844 nasceu o movimento. E para começarmos a contar uma geração, só se contava a partir dos 20 anos em diante. Se contava só a partir dos 20 anos, então vamos fazer 1844 mais 20. Vai bater 1864. O que aconteceu um ano antes dessa data? Oficialização da igreja. Antes dessa data era simplesmente o movimento adventista. Pós 1863 é oficializado como Igreja Adventista do Sétimo, no mesmo período quase que completou quanto tempo? Já estava pronto para ir aonde? À guerra. Esse movimento adventista não é um movimento de brincadeira, é um movimento profético. Está em fase de ir à guerra. Agora, quando ele bate 20 anos, a geração dele começa a contar. E dali vamos começar. 40 anos, uma geração. Outro 40, duas gerações. Outro 40, 3. Outro 40, 4. E deu seu trabalho até a quarta. Vamos junto até aqui. Revisa só um pouquinho. Tá? Deu seu trabalho até a quarta geração. Se ir para a quinta, Juízes capítulo 2, verso 10, é a geração que não conheceu o quê? E Deus castiga primeira não vai castigar. Segunda não vai castigar. Terceira não vai castigar. Mas na quarta falta, vai te dar. Se você ver Números capítulo 1, todo Números capítulo 1, até a introdução do capítulo 2, por 3 faltas de X, não castigarei. Mas pela quarta, vou castigar. Por 3 faltas de tal, não castigarei. Mas pela quarta, assim sucessivamente. Então, até a quarta ele dá. E ele diz que visita a maldade dos pais desde a primeira até a quarta geração. Agora, vê, nossa primeira geração de 1 foi daqui de 64 para aqui, já bateu 20. Tá entendendo? 20 anos, está mais velho, pronto para ir para a batalha. 40, 1904. Mais 40, 1944. Mais 40, 1984. Mais 40, está dentro da nossa linha profética. Tudo está dentro. Se avançarmos para a quinta, eu disse que é a geração que não conheceu o Senhor. Se é a geração que não conheceu o Senhor, aqui acontece o quê? Os juízos de Deus se abatem. Assim como o Senhor. E até lá, temos mais quantos anos? Ted Wilson está na liderança da igreja há quanto tempo? Há quanto tempo? 3? Esse é o terceiro mandato. Já aconteceu isso na igreja da IAS. Aquelas crises todas que estávamos a enfrentar no seio da igreja, tiraram o símbolo da igreja, começou a entrar assunto das alianças, músicas combater.
Quem veio meter um remendo naquele coração que estava paralisado dos adventistas? É Ted Wilson. Esse senhor é mesmo homem do Senhor. Vocês têm que ver as últimas pregações dele. Ele deixa claras as suas posições. Em que ele crê, em que ele confia. Ele veio mesmo meter um remendo, ele trouxe reavivamento e reforma. O lema dele, no mandato dele, foi que reavivamento e reforma. Reavivados por sua palavra. Começou a revitalizar de novo, para dar vida, pelo menos para reanimar esse coração do adventismo que estava parado. Principalmente quando tiraram já mesmo um símbolo. O coração parou. Ficamos tudo confuso, tipo somos evangélicos. Mas pelo menos mais velho aí tentou reanimar. Tá conseguindo aguentar, mano. E Deus, como é bom, tá lhe arrastar mesmo até que? Ele arrastar mesmo até o fim. Porque a nossa arrasta até quando? Mas agora prestem atenção. Amigos, se a nossa linha do tempo, máximo é 2030, 2031. Achas que vai acontecer mesmo 2030 batido, pum, tá acontecer? Isso pode ser 3 anos antes. Porque as pragas caem no intervalo de quanto tempo? É antes. Não temos tempo. Então você não vai esperar atingir essa data para você se preparar. Não podes. Tem de ser antes. Não é antes, é agora, é nesse exato momento. E ela diz que, disse o Senhor acerca dos amorreus, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Posto que essa nação se salientasse por sua idolatria e corrupção, não havia contudo enchido a taça da iniquidade, e Deus não queria dar a ordem para sua destruição completa. O povo deveria ver o poder divino manifestar-se de maneira destacada para que ficassem quê? Sem desculpa. Mas esse poder divino deveria ser destacado de forma significativa onde? Na última geração. Vê, o compassivo Criador desejava suportar-lhes a iniquidade até a 4ª quê? Na última geração, Deus abriu, ou seja, como esse mesmo é a última, Deus vai derramar de forma proporcional o poder dele para que a última faça quê? Se arrependa. Se arrependa, se converta e volta para quem? Para Deus. Porque se essa última não se arrepender, não voltar-se para Deus, então, se não se visse mudança para melhor, seus juízos cairiam sobre eles. Não tem como, amigo. Se nós passar para a 5ª, é aquilo que nós estávamos a dizer, teu irmão até estava a dizer, até de fato de banho vão pregar. Se mulher, essa luta, cada dia está encostada, cada dia que passa, cada eleição da associação geral encosta um pouco, ordenação de mulher encosta um pouco. Desses dias não estamos a ver a mulher está a batizar. É de empurrar. É empurrar. É empurrar. Amigo, quando vai chegar um tempo, vai ser mesmo normal, vamos... Pastor, aqui agora, né? Mas vai ter mesmo. Então, amigos, se nós não pode. Ela vai te diz, Eclesiastes 8:11, diz que muitos por não verem o juízo de Deus a se abater, muitos por não verem o juízo de Deus a se abater sobre a terra, por isso é que continuam na tranquilidade. Esses irmãos também falam muito. Guerra. Eclesiastes 8:11. O juízo não vai nada a ver. Por não verem iniquidade até de iniquidade, verem que Deus tipo não está fazendo o quê? Muitos ficam nada menos na sonolência. Não falam nada, ficam calados. Mas não pode ser assim. Convém-nos considerar o que sobrevirá brevemente a terra. Não estamos em tempos de frivolidade ou de andar em busca dos próprios interesses. Caso os tempos em que vivemos deixassem de impressionar seriamente nosso espírito, que nos pode atingir. Ou seja, se todos os eventos que o irmão está aqui a mostrar e outros que você conhece, já não faz efeito na tua vida, já nada vai fazer mais efeito. Nada vai fazer mais efeito. Perdição total. Não pedem as Escrituras uma obra mais pura e santa do que já nos foi dado ver. Necessitam-se agora homens de esclarecida compreensão. Deus convida os que estão dispostos a ser regidos pelo Espírito Santo a liderar uma obra de completa reforma, saber o que fazer. Vejo uma crise diante de nós e o Senhor convida seus obreiros a se enfileirarem, entrarem nos carris. Toda alma deve estar agora em posição de mais profunda, mais genuína consagração a Deus do que
durante os anos passados. Se até os Barrabás já estão a ser colocados, você ainda quer dormir? Os Barrabás estão a subir no poder, você quer dormir? Tem que subir. Juízes capítulo 9. Veja Juízes capítulo 9. Um dia as árvores foram para constituir para si o rei. Foram à videira, disse não. Foram à figueira, disse não. Foram à oliveira, também disse quê? Disse não. E escolheram para si o pior rei. Escolheram o quê? Espinho. Espinho. Espinho quando governa é para matar. E o mundo está a escolher o quê? Espinho. Eu quando vejo a eleição do mundo, eu vejo Barrabás. É Barrabás. Tá? Então, meus amigos, a última geração precisa entrar em ação. Mas eu não vou continuar, tá? Porque isso levaria a mais um outro assunto. Isso é apenas um despertamento. Porque você precisa compreender o quê? Precisa conhecer. Tá? Que o Senhor te possa abençoar. Para nós seja uma oração. Amém.